de pessoas comuns como eu e você, né? A simples existência de um super pesado, um ser com nível de poder destrutivo e resistência muito acima do que a própria humanidade pode lidar, é um problema gigante. Como domar o incontrolável? Como educar o inconsequente? No episódio de hoje, Hulk e Thor, dois futuros grandes rivais, precisam aprender a lidar com o tamanho e o poder que eles têm nas mãos. Avengers! Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, em 2008, a Marvel Studios ainda não tinha, assim, tanta noção do rumo que daria aos filmes. A famosa Fórmula Marvel ainda não existia. Eles ainda estavam engatinhando. E o filme Incrível Hulk foi o reflexo disso. É um filme totalmente diferente do estilo do UCM. E é, sem dúvida, o mais esquecido pelos fãs. Só que ainda assim, o longa tá dentro da cronologia, mesmo até com a troca de atores que interpretam o Bruce Banner. Hoje o Mark Ruffalo tá consagradíssimo no papel, mas quem deu a primeira cara pra esse personagem no universo foi o ator Eric Bana e depois foi o ator Edward Norton, que inclusive influenciou demais no roteiro. Ao menos uma característica do Sam esse filme já mostrou de cara. Não contar de novo a origem de um herói que já teve outros filmes focados nisso. A exemplo do que aconteceu com o Homem-Aranha em Homecoming. Mas mesmo sem ser um filme de origem, o comecinho dele conta bastante sobre. Enquanto os créditos, atores e equipe, né, iam subindo, apareciam já uns flashes da criação do Hulk, mostrando que o general Thunderbolt Ross liderava uma iniciativa para a recriação do soro do super soldado do Capitão América. E parte dessa iniciativa era a pesquisa do Dr. Banner com radiação gama. O resto você já sabe, ele foi testar nele mesmo, deu tudo errado, ele virou o Hulk, saiu destruindo tudo, feriu gravemente a Beth Ross, a filha do General Ross e amor inclusive da vida dele. Depois disso, volta e meia rolava até um incidente com o Hulk em alguma cidade. Por isso, o Banner vivia em constante fuga do governo pelo mundo, até porque o Ross ainda queria dissecar ele e achar um meio de usar o Hulk ou a radiação gama no geral como arma. E toda essa fuga leva ele a morar, por incrível que pareça, no Brasil. É, galera, o filme começa com Bruce Banner morando na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, falando português sem sotaque. Tá pensando o quê, cara? O Hulk, além de ser verde, é o herói mais brasileiro da Marvel. E bora combinar aqui que ele não foi burro nem nada. Se o exército americano vai atrás dele na favela, vão ter que voltar para os Estados Unidos sem o Bruce. Sem arma, sem carro, sem celular, é Rio de Janeiro, pô. Fala sério, rapaz. Por mais que pareça ironia, o lugar onde Bruce aprendeu a se acalmar e controlar os batimentos cardíacos foi no Rio de Janeiro mesmo. Ele tinha uma espécie de sensei que ensinou ele a relaxar, a manter a respiração, a lutar. Foi o jeito que ele encontrou para controlar os incidentes quando ele se transformava no Hulk, um monstro que ele não tinha nenhum controle. Nesse período, Bruce Banner trabalhava numa fábrica de refrigerante, e foi justamente isso que denunciou ele, porque num certo dia de trabalho lá, ele corta o dedo e uma gota do sangue dele cai numa das garrafas de refrigerante, infectando essa garrafa. Essa mesma garrafa, depois de distribuída para o mundo e comprada, mata o Stan Lee em casa porque bebeu refrigerante contaminado. Quer dizer, mata algum idoso que o Stan Lee estava interpretando, enfim. E na investigação, descobriram que era radiação gama causa. Então assim dava pra saber aonde o Bruce estava. Essa foi, acho que, a participação mais incisiva do Stan Lee como personagem, acho eu. Ele foi a pista pra acharem o Banner. Então realmente uma participação, cara, muito enfática. Graças ao achado, o General Ross manda uma equipe especial liderada pelo capitão da Royal Marines, Emil Blonsky, pra capturar o Bruce. Só que o cara já estava esperto. Tava morando um bom tempo no Rio, já tava malandro. Então, ao primeiro sinal de perigo, ele já consegue fugir pela janela e enganar os agentes várias vezes numa perseguição insana pelas vielas da favela, entrando em beco, correndo pelas telhas das casas, enfim. Mas chega um ponto onde o Bruce fica encurralado pelos agentes e é também quando ele bota o Hulk pra fora. Não preciso nem explicar que eles tiveram que fugir, né? Já o Bruce só acordou no corpo dele humano mesmo em Guatemala. Não me pergunta como é que o Hulk foi do Rio de Janeiro pra Guatemala pulando e correndo sem ser notado. Eu viria um cara correndo e pulando, na verdade. Pô, uma distância dessa aí, enfim. Pessoal, uma parada que muita gente não se dá conta é de quão trágica é a história do Bruce Banner. Assim, ele perdeu toda a carreira dele como um grande cientista, perdeu o amor da vida dele, né? Na verdade, ele não pode ficar perto de ninguém por muito tempo. Não pode nem fazer sexo sem que o batimento cardíaco exploda até o ponto de ele se transformar num monstro verde incontrolável e destruir tudo ao redor. Ele teve que passar o resto da vida fugindo. E agora, sem dinheiro, no meio da Guatemala, ele vira um mendigo, dormindo na rua, tentando conseguir umas esmolas. Nesse meio tempo, o filme dá um salto de dias no futuro, a gente não sabe como, mas o Bruce consegue chegar até Virgínia, nos Estados Unidos, atrás da Betty Ross, o antigo amor dele, que estava com todos os dados dele, né, daquela época durante o acidente
com os raios gama. Ele queria esses dados porque em todo momento em que esteve fugindo pelo mundo lá e ficando no Brasil, ele também estava em contato por comunicação criptografada com outro cientista chamado Samuel Stearns. Os dois faziam testes o tempo todo atrás de uma cura pro Banner, para acabar de vez com o Hulk, que era o fardo da vida dele. E para concluir o trabalho, o Stearns precisava dos dados da transformação. É aí que o Banner se reencontra com a Beth. Ela passa o pendrive com os dados dele, os dois dão aquela chorada, não podem ficar juntos, né? Mas quando vão se despedir, o pai da Beth, General Ross, chega com um batalhão pesado para pegar o Banner. Só que dessa vez ele veio melhor preparado. Lembra do capitão Emil Blonsky, que tinha liderado a última caçada lá no Rio? Ele se sujeitou a ser cobaia de uma réplica do soro do super soldado que o Ross já vinha trabalhando há um tempo. E até que o Blonsky deu um trabalhinho pro Hulk tentar acertar a porrada nele na luta. Todo super soldado fica rápido, fica ágil, mas agora em força bruta, não dá pra comparar. Ele não tinha nem como ferir o Hulk, impossível. O plano então era atrair o Hulk para 2 super canhões sônicos que, quando foram disparados, até subjugaram ele por um tempinho. Só que o Hulk consegue se proteger e dá um jeito de destruir os canhões. Depois de ver que o plano já tinha ido por água abaixo, o Capitão Blonsky, totalmente furo da cabeça, né, totalmente pirado, ele vai pra cima do Hulk de peito aberto, toma só uma bicuda na fuça, cara, e aí bate com a cara na árvore, todo quebrado e troncho. Eu imagino que esse surto possa ter sido efeito do soro, que com o passar do filme vai deixando ele cada vez mais psicótico. Mas a luta termina mesmo quando a Beth sente que o Hulk não iria ferir ela e vai andando na direção dele, enquanto por trás vinha um helicóptero não querendo nem saber e descendo bala. Daí o Hulk já pula em cima da Beth pra fazer a proteção e derruba o helicóptero. Mas ainda assim o impacto da explosão faz com que ela desmaie. O Hulk então leva ela pra longe junto com ele. Tem algumas coisas interessantes pra eu falar sobre esse confronto aqui. Primeira reação do Hulk com a Beth, né? Até depois dessa luta os dois ficam juntos. O Hulk chega a ser carinhoso e protetor com ela. Ao que me parece, sempre que o Bruce tem uma relação afetiva e romântica com alguém, isso acaba sendo passado pro Hulk quando ele se transforma. Mesmo que o Banner não tenha controle nem memória de quando ele tá na forma verde. O carinho pela pessoa se mantém, entendeu? Isso acontece mais tarde também no CM com a Viúva Negra, né? Só que o que mais me chamou a atenção foi que o soro do super soldado desse filme teve contribuição das indústrias Stark. Eu dou até um spoiler aqui do final do filme que o Stark aparece falando com o Ross. Pelo visto, eles tinham mesmo uma ligação mais direta. Tanto que os canhões sônicos que o exército usou para derrubar o Hulk eram armas das indústrias Stark. E foi até muito útil, né? Penso, inclusive, que se o Tony desse uma aprimorada em tecnologia sônica, seria mais um recurso fortíssimo para enfrentar ou segurar o Hulk. Já fazia efeito desde aquela época. Imagina depois de todas as evoluções que o Tony teve. Bom, depois de fugirem, o Bruce e a Beth vão dando o jeitinho lá para ficarem fora do radar do governo e tentarem se encontrar com o Dr. Samuel Stearns. Agora que eles tinham os dados, a cura da doença gama era uma possibilidade. Só que a SHIELD estava traqueando todos os e-mails do planeta, procurando por palavras-chave e passando todas essas informações pro governo. Por conta disso, o Ross consegue descobrir a localização do laboratório do Samuel Stearns e vai pra lá, inclusive com o Capitão Blonsky, que já tinha se curado do chutão que levou, até sofrido umas mutaçõezinhas ali, né? A coluna já tava meio que formando uns espinhos. Enfim, a gente sabe que todas as tentativas de replicar o soro do super soldado que o Steve Rogers usou tiveram consequências ruins para a sanidade mental e aparência da cobaia, a exemplo do Caveira Vermelha, que a gente vai falar melhor no próximo episódio. Bom, galera, chegando no laboratório do Dr. Stearns, eles já perceberam que o cara era meio que estilo cientista louco. Ele tinha feito assim várias pesquisas com o sangue do Bruce, inclusive descoberto que aquilo era a cura para simplesmente todas as doenças. Então assim, um poder do Hulk dos cinemas que talvez você não conhecia é esse: imunidade a doenças. Por isso que você nunca viu o Hulk tossindo, espirrando, nunca viu o de nariz estupido. Mas infelizmente pro Banner, né, a cura que o Stearns vinha desenvolvendo só serviu para parar uma transformação momentânea do Hulk. Aquele monstro ia estar sempre dentro dele. E com a transformação do Hulk cancelada, o Ross chega na hora e prende o Banner sem nenhuma chance de resistência. Só que a essa altura o tal do Capitão Blonsky já estava totalmente sequelado por causa do soro. Ele queria ficar mais forte, ele queria ser tão poderoso quanto o Hulk. O cara tava obcecado, então ele obriga o Dr. Stearns a dar esse mesmo poder pra ele. E essa misturada de coisas que já tinham sido injetadas no corpo dele resultam no Abominável, que, como esperado, sai esmagando tudo que vê pela frente. Que original, hein? Inclusive o Stearns, nessa confusão, acaba batendo a cabeça e o sangue da amostra do Hulk cai justamente em cima do ferimento. Nos quadrinhos, se liga, galera, o Samuel Stearns é o vilão líder, aquele com um cocão verde, na cabeça gigante verde. E nessa cena do filme já dá pra ver que a cabeça dele começou a se deformar. Ou seja, o líder existe no UCM e tá por aí. Quem sabe ele ainda não apareça, não é verdade? E vai por mim, ele é um vilão muito perigoso também. Enquanto o Abominável destruía tudo na cidade, o Banner, ele tava sendo levado preso no helicóptero. Mas o Ross libera ele porque sabia que o único jeito de parar o monstro lá embaixo da cidade
era outro monstro. O Bruce então pula lá de cima do helicóptero e atravessa até o chão, morto pela queda, inclusive. Mas quem levanta é o Hulk. Aí, galera, não tem nem muito o que falar. É a famosa luta final de dois brucutus, porradaria franca, com direito a Hulk até usando carro de polícia como soco inglês. Abominável fazendo ele atravessar prédio, mas no fim o Hulk vence enforcando o Abominável com correntes gigantes. E só não matou porque a Betty Ross mandou ele parar. Então grave aí que o Abominável e o líder estão vivos ainda no CM. E pode ser que a Marvel em algum momento resolva até aproveitar esses personagens. Talvez eles não precisem nem aparecer, mas só do governo ter na mão o Abominável, por exemplo, que tem um poder comparável do Hulk na corrente sanguínea, imagine quantas coisas não podem ser feitas com isso. O Incrível Hulk termina com Bruce Banner vivendo numa espécie de floresta e bem isolado como sempre, sozinho. E pessoal, muitos pensam no Hulk como um personagem puramente brigão e sem profundidade, mas estão errados. Ele é um dos heróis mais dramáticos da Marvel. Ele viveu fugindo do mundo e até dele mesmo. E infelizmente essa história trágica dele ainda vai se repetir mais pra frente. Até esse momento, todas as histórias que o CM tinha contado pra gente eram sobre a evolução tecnológica da Terra. Por isso o filme Thor chega pra mostrar pra gente o quão maior esse universo era, pra expandir os horizontes pro espaço. Agora a gente iria ver um povo de outro planeta, tão avançado tecnologicamente que em comparação com a humanidade, eles eram deuses. Ao menos essa era a visão dos nórdicos que conviviam com os Asgardianos. O filme começa nessa época da Era Viking, com Odin, pai de todos, né, o rei de Asgard, levando o exército dele a Midgard, que é como eles chamam o planeta Terra. O planeta Terra pra eles é Midgard. E ele tá levando esse exército pra defender os humanos de um ataque da raça dos gigantes de gelo. Essa espécie de aliens queria congelar o mundo com um artefato chamado de Caixa. Nos quadrinhos ele é conhecido como a Caixa dos Invernos Antigos, e no CM é a principal fonte de poder do gigante, que mesmo com ela perderam a batalha e foram mandados de volta ao mundo deles natal, Jotunheim. Odin e Laufey, o rei dos gigantes de gelo, parecem ter travado uma batalha épica. Inclusive foi um momento em que Odin perdeu o olho dele, mas ainda assim saiu com uma vitória, selando um tratado de paz entre Asgard e os gigantes e levando a Caixa para a grande sala de artefatos de Asgard, onde ficam lá alguns dos objetos mais poderosos do universo. Depois disso, não fica claro quando, mas uma certa altura na história humana, os deuses pararam de interagir com Midgard. Passaram a viver mais no lar deles, Asgard. E é aí que a gente é apresentado à Terra dos Deuses. Se tem algo que a Marvel Studios sempre acerta, é no design, cara, deslumbrante das mais diferentes cidades e civilizações que existem pelo universo. Asgard foi o primeiro tiro certo nesse sentido. E em meio a essa demonstração de grandiosidade da Cidade Dourada, a gente vai finalmente pro presente durante a coroação do Thor como novo rei de Asgard. Só que, infelizmente para ele, quando Odin estava prestes a completar a cerimônia, é interrompido por 3 gigantes de gelo, invadindo a sala de artefatos atrás da Caixa. O pai de todos imediatamente convoca o Destruidor, que é uma armadura viva, né, que obedece só a ele, só Odin. E ele convoca o Destruidor para matar os 3. Odin tratou isso como algo isolado por parte dos 3 indivíduos, mas o Thor encarou como um ato de guerra e queria partir para cima de todos os gigantes de gelo. Ele era inconsequente, ele agia por impulso, né, e emoção de batalha. É uma mentalidade de guerreiro, mas não de um rei. E por isso, ele e o pai dele tiveram uma discussão hard, bem tensa, dando pra gente notar que Odin já tinha decidido que o filho dele ainda não era sábio o suficiente pra governar Asgard. Thor, obviamente, ficou totalmente fulo da vida, saiu derrubando mesa pra tudo que é lado, igual criança birrenta, sabe? E quem é que aparece pra jogar aquelas ideiazinhas no ouvido dele? Isso aí, Loki, o irmãozinho dele, cara, o deus da trapaça. Ele vai mandando aqueles papos, né, de que se os gigantes de gelo passaram pelas defesas uma vez, eles poderiam passar de novo, mas dessa vez com um exército maior, falando que o Thor tava certo mesmo, que Asgard precisava reagir a isso de frente. Mas no final vem aquela recuada estratégica, né? Mas não tem como fazer isso sem desobedecer às ordens do papai, porque ele tinha que manter as aparências, né? E sabia que o irmão ia ser impulsivo, ia desobedecer. Só precisava mesmo de um incentivo, um empurrãozinho, né? Uma manipulada. E o Loki é mestre nisso. Não tem ninguém mais sorrateiro que ele. E como esperado, o Thor convoca os melhores amigos e parceiros de batalha dele para uma incursão até Jotunheim. E vão com ele o irmão dele, o Loki, os 3 guerreiros Fandral, Hogun e Volstagg, além da Lady Sif. Só que eles precisavam que o Heimdall, o guardião da Bifrost, a ponte do arco-íris, né, abrisse o caminho para eles até a terra do gigante de gelo. E ele abre a passagem sem muito problema, porque estava frustrado, né? A única função dele é proteger Asgard. O principal poder é ver
tudo no universo. E os inimigos conseguiram invadir o reino dele sem que ele nem ao menos notasse. Thor e os amigos dele, obviamente, não são bem recebidos por Laufey e o Gigante de Gelo. Os 6 até conseguem se virar bem, mesmo em menor número, mas nem todos eles eram um Thor, né? Durante o tempo de luta, eles acabaram se ferindo, vendo que não iam conseguir vencer isso, e precisaram recuar. Menos o Thor, que continuou lutando sozinho com sede de batalha até ficar cercado. Então ele usa uma das habilidades mais destrutivas, carregando o Mjolnir com raios e martelando o chão. A onda de choque faz quase toda a cidade inteira ser demolida. Mas ainda assim os gigantes de gelo estavam lá, um exército inteiro fechando os 6. E se não fosse a chegada providencial do Odin montado no cavalo dele para tirar eles daquela enrascada, provavelmente eles estariam mortos. Basicamente, o Thor tinha acabado de colocar Asgard em guerra com os gigantes de gelo em um momento extremamente perigoso, porque Odin estava muito enfraquecido. Inclusive, Laufey notou isso. Imagina então o esporro que o Thor tomou quando chegou em casa. Sabe quando você faz besteira na casa dos outros e sua mãe diz, em casa a gente conversa? Então foi pior que isso. Odin vê que o filho dele era cruel, arrogante, mesquinho e vaidoso. Ele não precisava de uma punição, e sim de um castigo, ou seja, uma punição com aprendizado. E em uma das poucas vezes que o pai de todos mostra os poderes no UCM, ele torna o Thor um simples humano só com palavras e lança ele no planeta Terra pela Bifrost para aprender humildade, para se tornar digno. Em seguida joga o Mjolnir, mas agora sob efeito do icônico encantamento. Então Thor Odinson cai na Terra, mais especificamente no Novo México, totalmente perdido, e dá de cara com a Jane Foster e Erik Selvig, 2 astrofísicos que estavam ali investigando os efeitos energéticos que ocorriam no planeta sempre que a Bifrost era usada. Junto com eles ainda tinha Darcy, que era a estagiária da Jane, mas ela a gente dá uma ignorada porque tá ali só de alívio cômico. Aliás, essa parte do filme fica bem focada na comédia, com Thor sendo um completo esquisitão na cidade, arrumando briga no hospital, o cara não sabia nem como andar na rua direito. Ao mesmo tempo, os 2 cientistas tentavam entender ele, de onde ele veio, entender o fenômeno que levou ele pra lá, ou mesmo pensando se ele não era só um maluco. Era complicado, porque tudo aquilo sobre ser o deus do trovão e ponte do arco-íris parecia muito surreal, mas poderia ser o trabalho da vida deles. Então eles estavam, cambaleando o que eles iam fazer. A primeira conclusão da Jane é que a ponte do arco-íris poderia ser, na verdade, uma ponte Einstein-Rosen, ou seja, um buraco de minhoca que liga 2 pontos distantes no espaço. E essa é uma das formas do roteiro brincar com a ideia de magia e ciência serem a mesma coisa. Enquanto isso, em Asgard, o Loki confronta o pai dele, Odin, sobre uma descoberta que ele teve durante o ataque em Jotunheim. Quando foi tocado por um gigante de gelo, a pele dele não foi congelada. Na verdade, mostrou a verdadeira forma azul, como do gigante. E Odin se vê obrigado a contar o segredo que tinha escondido por mais de 1 milênio. Loki era, na verdade, filho do Laufey, deixado para morrer no templo de Jotunheim porque era deficiente, muito pequeno, muito magro. Loki era basicamente um gigante de gelo anão que Odin adotou com o objetivo de usar ele para trazer paz entre os 2 reinos um dia. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido pro Loki. Ele passou a vida toda se sentindo rejeitado, a vida toda na sombra do irmão perfeito. Ele não era nem um Asgardiano, era um monstro que as crianças de Asgard tinham medo, por isso nunca seria rei como Thor. E ele dispara todo o sentimento de ódio e rancor nessa conversa com Odin, que acaba caindo no chão fraco. Ele entra então numa hibernação conhecida como sono de Odin, que não foi bem explicado no filme, mas nos quadrinhos, o sono do Odin ocorre quando o poder do pai de todos se esgota. É como uma forma de recarregar a Odin Force, o poder dele. Agora eu vou falar uma coisa que é um pouco da minha opinião pessoal, mas que fica implícito também. O Loki, quando vê o pai dele caído nas escadas, quase chora. Pega na mão dele e muitas vezes no CM ele demonstra ter sentimentos. Ele não é um completo psicopata, é uma pessoa com problemas, que passou uma vida toda se sentindo rejeitado e inferior. Por isso essa obsessão em ser notado, em virar rei e sobretudo ficar por cima do Thor, que foi quem ofuscou ele desde a infância. Eu acho bem legal também lembrar isso, que o Loki era um gigante de gelo, porque muita gente se esquece desse detalhe pela aparência dele, que só é normal porque quando Odin pegou ele bebê, usou alguma magia para alterar a fisionomia azul enrugada dele. Mas ok, continuando, com Odin no sono e o Thor banido da Terra, o Loki se torna um novo regente de Asgard, inclusive empunhando o cetro do pai de todos. Já a Lady Sif e os 3 guerreiros tentam aproveitar essa nova regência para pedir que o Loki libere o irmão dele do exílio. Óbvio que essa era a última coisa que ele queria, o Loki não ia querer isso. Só que ele fala que não pode, na primeira ordem, ir contra a última do antigo rei. Como sempre, ele usa essa habilidade dele, dialética, para transferir a culpa ou responsabilidade para outra pessoa. É tipo um ilusionista, sabe? Faz com que todos foquem em outra coisa para que eles não vejam o truque que ele tá armando. E esses planos ficam mais claros pra gente na conversa entre ele
e Laufey. Loki vai pra Jotunheim, conta que tinha sido ele que tinha aberto uma passagem pro Gigante de Gelo entrar em Asgard e que queria um acordo. O Gigante de Gelo mataria Odin pra ele e poderiam com isso ficar com a Caixa dos Invernos para voltarem a toda a sua glória. Claro que isso também não era verdade, mas já dá para entender todo o esqueminha do Loki. Ele permitiu a entrada do Gigante de Gelo para parar a coroação do irmão dele. A última coisa que ele queria no mundo era que o Thor fosse o rei. Ele também sabia que o Thor ia ficar carregado de ódio para atacar Jotunheim e influenciou ele a fazer isso. Só que antes de sair com o irmão, ele contou para um guarda para que contasse pro Odin o que o Thor estava fazendo, imaginando que o Odin seria no mínimo punido por um ato de traição ao desobedecer às ordens do rei. Ele tinha noção também que o sono do Odin estava próximo, ou seja, estava com um palco armado para ser rei e convencer a todos de que ele era um herói e ser louvado. No quesito mentira e armação, a cabeça do Loki já pensa, tipo, 1000 vezes na frente da de qualquer um. É impressionante. A única pessoa que tinha suspeitas reais dele ali era o Guardião da Bifrost, porque a conversa entre ele e Laufey ficou oculta aos tão poderosos olhos de Heimdall, assim como a entrada daqueles 3 gigantes de gelo em Asgard. Então era só uma questão de ligar os pontos. Tava até pensando aqui, se você for parar pra reparar, os poderes principais do Loki no universo cinematográfico tem muito a ver com a mentira em si. Ele consegue esconder as coisas, ele consegue criar ilusões. É legal esse cuidado dos roteiristas em criar capacidades específicas pro personagem que façam sentido com as características dele. Voltando a falar da Terra, a S.H.I.E.L.D. resolve fazer uma visita pra Jane Foster e levar todo o material de anos de pesquisa dela. Nada fora do normal, né? A S.H.I.E.L.D. só fazendo o que costuma fazer, jogando tudo pra baixo dos panos. Inclusive tinham montado toda uma instalação em volta do Mjolnir, que também tinha caído no Novo México. E o Thor descobre esse local porque ouve os moradores falando sobre isso, já que antes da S.H.I.E.L.D. chegar lá, a galera da região, né, já tava fazendo a festa em volta do martelo, brincando pra ver quem conseguia levantar aquele martelo. Então assim, a Jane, né, que tava pé da vida com a S.H.I.E.L.D., né, que tinha acabado de estragar todo o trabalho dela, a Jane acaba topando em levar o Thor até a instalação. Chegando lá, ele mostra o porquê é o maior guerreiro de Asgard. Mesmo sem os poderes, desce o cacete nos agentes mais bem treinados do planeta. Atravessa toda a segurança até chegar no martelo dele. Crente que ele ia erguer o martelo. Só que ele nem se move. O Thor Odinson ainda era indigno naquele momento. E não tem nada mais trágico pro Thor do que não ser digno do próprio martelo dele, do próprio Mjolnir. Detalhe que nessa cena, o Clint Barton, o Gavião Arqueiro, aparece pela primeira vez, como agente da S.H.I.E.L.D. E só não atirou contra o Thor porque o Coulson queria ver o que aconteceria quando ele tentasse levantar o martelo. Thor em seguida é preso, e o Loki resolve fazer uma visitinha pro irmão. Pra que será, né? Falar umas mentiras. É claro, dizer que o pai deles morreu, que ele nunca poderia levantar o Mjolnir de novo e que a mãe deles tinha proibido a volta dele pra Asgard. Ou seja, fazendo Thor desistir da vida de rei e morrer como um mortal lá em Midgard. Terra. Já o Coulson até libera a saída do Thor porque percebeu que o cara sabia de alguma coisa e se deixasse ele preso, não ia conseguir nenhuma resposta. A melhor ideia, então, era soltar o cara, soltar o Thor, e colocar agentes de olho nele 24 horas por dia. E a primeira coisa que o Thor faz agora, que começou a se aceitar nesse estado, é chapar o coco no bar do Dr. Cell. Eles bateram um bom papo, né? O Thor parecia até estar finalmente entrando nos trilhos da dignidade, isso porque ele estava aprendendo a ter humildade. Uma boa parte disso era devido à relação dele com a Jane Foster. Eles também vinham tendo muitos momentos fofos. Claramente já estavam apaixonadinhos ali, com certeza. Thor parece até preocupado com a carreira dela como cientista, né? Incentiva as ideias que ela tinha, explicando até como casavam com o conhecimento de Asgard sobre o cosmos, sobre o universo. Ele finalmente tinha aceitado viver sem poder, né? Viver como um humano. Só que os amigos dele, não. Asgard estava em crise e Heimdall, num ato de traição, convoca Lady Sif e os 3 guerreiros para que busquem o Thor e contem a verdade pra ele. Óbvio que o Loki não deixou isso barato. Tava determinado a não permitir que isso acontecesse. Ele então congela Heimdall com a Caixa dos Invernos e envia o Destruidor pra Terra pra matar o Thor e os amigos dele. O Thor, mesmo sabendo que não tinha força pra lutar, alguma coisa ele podia fazer pra salvar as pessoas, evacuando a cidade, ajudando a tirar todos da zona de perigo. Então assim, ele foi um herói mesmo sem poderes, enquanto os outros estavam lá lutando contra o Destruidor. Bem, lutavam não, né? Apanhavam. Eles não tinham como ferir aquela armadura. Lady Sif chega até a atravessar a lança, né? Mas o Destruidor simplesmente vira o corpo ao contrário, tira a lança sem sofrer dano nenhum e volta a massacrar todos eles. Então era só questão de tempo até todos ali serem derrotados e mortos. Thor precisava tomar uma decisão, e ele decide mandar que os amigos dele voltem para Asgard, enquanto ele distrai o Destruidor. Ele sabia que ele ia ser morto,
só quis fazer isso para poupar a vida da Jane e dos companheiros, tirando eles de batalha. Totalmente o oposto do que ele tinha feito no início do filme, colocando parte deles em perigo de morte por puro capricho. Enfim, ele faz isso e praticamente morre com um tapa. Só que, galera, depois de tudo que passou, ele já tinha aprendido a lição. Ele era digno. Nem sequer precisava levantar o Mjolnir. O Mjolnir que vai de encontro com ele e dá para ele todos os poderes de novo. Thor era o deus do trovão outra vez e vence a luta sem dificuldade nenhuma, criando até um tornado para tirar a armadura do chão e usando o Mjolnir para fazer ele engolir as próprias chamas até explodir. O problema agora era conseguirem voltar para Asgard a tempo, porque Loki já tinha aberto passagem pro Loth entrar, o gigante de gelo, e com Heimdall congelado não tinha como abrir a Bifrost para eles. Só que não dá para subestimar. Heimdall não é um dos deuses mais fortes à toa. Ele consegue usar as últimas forças dele para se descongelar e abrir a ponte. Mas galera, antes de voltar, o Thor conversa com Coulson, combinando que podiam contar com ele como aliado, caso devolvessem toda a pesquisa da Jane que a S.H.I.E.L.D. tinha levado. E por fim rola aquele beijo, aquele clichê bacana, né? Do herói com a mocinha, né? Pra se despedir e dar aquela motivada pro Deus Trovão, que volta pra Asgard voando na toda atrás do Loki. Nesse meio tempo, né? O irmão dele, o Loki, já tinha levado o Laufey pra, em teoria, matar Odin. Mas era tudo uma ceninha. Loki mata Laufey com só 2 hits do cetro assim que o rei do gigante de gelo vira as costas. O deus da trapaça queria que a mãe dele visse, que o povo de Asgard soubesse do ato heróico dele e que isso fosse uma boa justificativa para destruir o planeta de Jotunheim inteiro, usando a energia contínua da Bifrost aberta nele. Bom lembrar que atualmente Thor tem uma Bifrost própria no Stormbreaker. Então se precisarem destruir algum planeta em Ultimato, Thor tá aí. E ele também tava aí para parar o irmão dele. Ele tinha mudado. Agora entendia que até a vida do gigante de gelo era importante. Enquanto o Loki estava mais raivoso do que nunca, o Thor sempre aparecia para ofuscar o momento do Loki, né? E não foi diferente dessa vez. Thor leva vantagem no combate e vence. Só que ele não consegue parar a Bifrost e liberar energia. E para salvar Jotunheim, Thor tinha que sacrificar algo. Assim ele decide usar o Mjolnir para destruir a ponte do arco-íris. A explosão faz os 2 irmãos quase caírem no espaço. Pois é, cair no espaço para baixo mesmo. A lógica gravitacional de Asgard parece ser um pouquinho diferente, não é verdade? A terra deles, inclusive, é plana, hein? Tá vendo? Mas eles não caíram porque Odin via tudo enquanto tava no sono dele e também tinha acordado bem a tempo de segurar os 2. Nessa hora, Loki diz pro pai dele que aquilo tudo era pra impressionar ele, pra impressionar o papai dele. Loki só queria ser notado, só que Odin rejeita e repudia as ações que o filho adotivo tinha tomado. Então, se sentindo desprezado mais uma vez, o filho do Loki, acaba preferindo se soltar para o espaço, caindo dentro de um buraco de minhoca. Apesar do luto da família pela morte do Loki, a história termina com Thor e Odin no melhor momento pai e filho. O Thor assume que tem muito que aprender antes de se tornar rei, e Odin diz já ter muito orgulho dele. E não é pra menos, ele teve uma das maiores evoluções como personagem em um único filme, assim como Loki, né? Nesse caso pra pior. Mas ele finalmente tinha começado a mostrar as garras. Essa é uma história sobre o embate mitológico entre 2 irmãos. Só que batalharam a verdadeira luta com eles mesmos, né? Infelizmente, pra gente, a gente ainda veria a interação dessa dupla mais vezes aí no cinema. Hulk e Thor seriam os primeiros pesos pesados da equipe, que viria a ser a grande defensora da Terra, de Midgard. As escalas de poder deles dois são fundamentais até para lidar com as futuras crises no CM. Mas apesar disso, eles ainda são personagens com a cara da Marvel. Possuem problemas humanos, precisam aprender a lidar com o eu interior. E como vocês puderam perceber, esse episódio não foi só desses 2 problemáticos, mas dos 3, Loki incluso, porque ele é não só um grande nêmesis do Thor e dos heróis, mas também um personagem super importante, super complexo, cheio de camadas que a gente aprendeu a amar, né, por ter enriquecido ainda mais esse universo gigante. Inclusive, a cena pós-crédito do Thor 1 mostra que ele tá vivo e controlando o Dr. Erik Selvig, que foi chamado pela S.H.I.E.L.D. para trabalhar com um objeto de grande poder, o Tesseract. E esse é o tema do nosso próximo episódio. A gente vai acompanhar toda a trajetória desse cubo azul, no Tesseract, pela história do CM. A gente vai ver quantos heróis e vilões já lutaram por esse objeto de energia potencialmente infinita, até ele se tornar uma peça-chave do grande espetáculo que o Loki preparou pra Terra. Galera, muito obrigado. Esse foi mais um episódio da história do CM, esse é o episódio 2. Não esquece, deixa o joinha pra ajudar o canal, pra ajudar essa série, pra gente levantar esse hype todo de Vingadores Ultimato. E sempre contando com a sua inscrição. Tá aqui, ó, clica aqui, pra você não perder o episódio 3. Tá chegando, então eu conto muito com você. E ativa o sininho pra você receber a notificação de quando vai chegar o próximo episódio. Vamos recapitular tudo. Eu vou fazer vocês lembrarem tudo o que acontece antes do filme Vingadores Ultimato. Obrigado, até a próxima. Fui!